E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Véu do Oriente Tarô. Eu sou a Gabi. Vamos para mais uma leitura coletiva e interativa, falando, claro, do tema que a gente mais gosta, né? Falando de amor, de relacionamento. Hoje, o tema da leitura é o que essa pessoa te diria se ela tivesse coragem. Esse é um clássico, né? O que essa pessoa te diria se ela tivesse coragem? Então, mentaliza ali a pessoa que tu gostaria de saber, né? A pessoa, deixa eu só ver aqui, gente, tem umas cartas combinadas, às vezes vão bater, elas se viram, e eu não gosto de aceitar a carta virada, eu gosto só das que caem. Então, vamos de novo de 3 opções. Vamos ver o que essa pessoa te diria se tivesse coragem. Opção número 1, olho de tigre. Opção número 2, a conchinha. Opção número 3, o cristal de quartzo. Então, mentaliza a pessoa aí. O que essa pessoa te diria se ela tivesse coragem? Gente, vou pedir para vocês de novo, como sempre, se inscrevam no canal, deixa o teu like aí, o teu comentário, o canal é novo, eu nem tanto, nem a minha história com a cartomancia também não é de hoje, mas o canal é novo, tá? Então, se tu gosta do tipo de leitura que eu faço aqui, te inscreve, né, pro canal, pro YouTube também, recomendar o canal para outras pessoas e essa energia, essa leitura poder chegar também para outras pessoas que precisam. Caso tu queira uma leitura particular, eu faço também. O número do WhatsApp está na descrição do canal, tá? A gente tem um Instagram lá também, que tem umas publicações bem bacanas, mas a cartomancia, as tiragens eu deixo para fazer só aqui, tá bom? O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? Vamos para a opção número 1, a olho de tigre. O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? 4 de paus. O que essa pessoa te diria se ela tivesse coragem? Olha, duas saíram. Olha ali, duas saíram pela tangente. O mago, 7 de ouros. O mago. Essa pessoa já de cara te diria que avalia, que tem pensado bastante em tomar uma atitude para fazer com que essa situação de vocês alcance um outro patamar. Rainha de ouros, justamente, fala de construção, fala de nutrição da relação. O que essa pessoa te diria é que ela percebe, muitas vezes, que ela teria a possibilidade, né, de se colocar de uma forma mais assertiva, de ter uma iniciativa mais positiva na direção de vocês. Ela te diria que vem pensando a respeito disso, vem cogitando a possibilidade de transformar essa relação em alguma coisa mais sólida, mais duradoura. Sabe que vê na relação de vocês um potencial aqui para que isso seja uma coisa mais estruturada e que se sente muito bem com vocês. Que essa relação traz para ela uma sensação de familiaridade, sabe? De ter encontrado uma relação onde ela se sente muito confortável, se sente muito bem. Que está muito perto daquilo que ela entendia como o ideal. Ela te diria também que entende que muitas vezes
o avançar dessa situação depende dela e que ela tem pensado bastante a respeito disso, mas que ainda não tem, digamos assim, ainda não achou o meio de fazer com que isso frutifique da maneira como ela quer. O Sete de Ouros fala disso, de uma pessoa avaliando de qual seria a melhor estratégia aqui para fazer com que isso aconteça, sabe? Para que isso possa de fato florescer. E que mesmo sabendo que ela teria a possibilidade, né, que dependeria dela essa iniciativa, que talvez ela sinta um pouco de receio, um pouco de medo de não conseguir trazer essa estabilidade. Sabe o medo de pisar na bola? E que é isso que muitas vezes acaba contendo a iniciativa que ela tem. Sabe que tem que tomar uma atitude, sabe que tem que tomar iniciativa, que na verdade essa situação dependeria dela. Só que tem uma dúvida aqui digamos assim, será que eu tenho os meios mesmo para fazer com que isso alcance, né? Para que isso aconteça da maneira como eu gostaria, como uma forma de que isso seja sustentável. E aqui a gente não está falando, gente, só da questão, apesar de ter duas cartas de ouro aqui do lado do mago, né? A gente não está falando só de questão material, mas a gente está falando aqui de dinheiro, né? Que eu digo. Mas assim, uma questão de estrutura, muitas vezes até da questão de encaixar na rotina, um exemplo, né? Tipo assim, eu me sinto muito bem com essa relação, eu gostaria que essa relação ela fosse uma coisa mais durável, fosse uma coisa melhor estruturada, mas eu não sei se eu consigo fazer com que isso floresça e dê os frutos que eu almejo. E isso é uma é como se essa responsabilidade ela trouxesse toda para ela e isso acaba trazendo um peso, sabe? Deixa eu só pegar mais uma para esse 10 aqui. Por que desse peso aí? Existe aqui uma questão de confiança. Em que termos essa confiança aqui? Com relação a quê? Entendi. Olha, gente, eu não vou passar pano, não. Eu não sou de passar pano. Como eu disse para vocês, meu compromisso é com as cartas que o tarot traz. O que essa pessoa tem medo? Tá? Por que ele sente esse peso aqui? É porque talvez, tá? Exista aqui uma, não vou dizer uma desconfiança, mas assim, uma insegurança, tá? Com relação a vocês, daqui a pouco vocês receberem uma outra oferta, ou uma outra proposta, ou uma outra abordagem, sabe? Não que seja, olha bem o que eu vou dizer para vocês, não é que essa pessoa desconfie da tua lealdade, ela desconfia, o receio dela aqui, a insegurança é com a concorrência. E aí faz sentido a pessoa se questionar se de fato tem condições aqui e de ficar meio que se questionando se consegue fazer isso fluir e alcançar o nível de relação que ela quer, porque talvez dentro das suas opções ali, ela não se vê como a melhor, sabe? Então acaba contendo esse impulso aqui, acaba contendo essa questão aqui de iniciativa que sabe que teria que tomar, né? Porque talvez não se ache a melhor opção para ti nesse momento. É isso que ela te diria. Que se sente muito bem, que gostaria de levar essa relação para um nível a mais, mas que existe aqui uma, digamos assim, não sei se não está melhor eu tirar o meu cavalo da chuva, porque
tem gente melhor que eu aqui que está circundando, né? Que tá rodeando ali, que está demonstrando ou que pode acabar demonstrando interesse. Essa pessoa daqui, ela não toma uma iniciativa porque ela tem medo da concorrência. Vamos ver o que bloqueia essa pessoa. Vamos ver o que bloqueia essa pessoa aqui. Além desse medo da concorrência, tem mais alguma coisa que bloqueia essa pessoa para dizer o que pensa? Sabe aquela coisa que daqui a pouco a pessoa chega para ti e diz assim: ah, mas tu tem, tu tem mais contatinho. É bem isso aí. Ah, mas se não for eu, vai ser outro. Ah, mas até parece que tu só conversa comigo. Mas a questão não é com vocês, tá? Essa desconfiança da pessoa não é com vocês, é com a concorrência. Tipo assim, como é que uma pessoa que nem vocês só te imagina? Vocês têm opções melhores, né? Por que estariam dando? Tipo assim, tô me iludindo. O que bloqueia essa pessoa? Ah, tá aqui, gente. O que acontece aqui, tá? Por que essa pessoa ela acaba esbarrando nessa situação aqui e não tomando essa iniciativa, né? Porque essa pessoa te diria que ela não gosta de dividir com ninguém, tá? Essa pessoa aqui, se ela tiver que dividir a tua atenção, se ela tiver que te dividir com outras pessoas aqui, ela prefere ir embora. Sabe aquela pessoa, como é que eu vou explicar assim, que não admite ser segunda opção? E que muitas vezes, porque o que me parece aqui, tá, gente? É uma pessoa que ela tem essa vontade. Então, assim, para ela, essa relação, ela tem um peso. Indiferente de ser conversante, ficante, né, namorado, essa relação aqui para ela não é que ela seja idealizada, mas está muito próximo do ideal que ela tinha por um relacionamento. Ela se sente muito confortável com isso, com essa relação. A questão é que bate uma insegurança, né? Porque ela tem esse lado dela aqui que ela não gosta de muita gente circulando ao redor do que é dela. Não é ciúme, veja bem que aqui a gente tem um imperador e não é o diabo. Então, assim, gente, não é uma relação tóxica, não é uma coisa que seja, pelo menos aqui no tarô não estava me parecendo dessa forma, tá? Vocês avaliem aí, né? Porque cada um sabe onde é que aperta o seu sapato. Mas aqui no tarô, o que me parece é que essa pessoa ela tem uma postura, entende? De entender que se vocês estão ficando, se vocês estão conversando, então existe aqui uma exclusividade, existe aqui uma coisa, porque olha, a gente abre com 2 4, 4 de paus e o imperador também é o arcano 4 que fala justamente de estrutura. Então, essa aqui é uma pessoa que ela não está acostumada a ficar flertando para ver no que dá. Então, se ela te conheceu, se ela gostou de ti, se vocês estão conversando e a coisa está fluindo, ela é uma pessoa que ela já leva aquilo ali muito sério, sabe? E da mesma forma como ela pode, muitas vezes, te cobrar, às vezes até na brincadeira, né? Falar ali ou ficar te sondando para saber se tu está conversando com mais alguma pessoa ou coisa do tipo, ela tem a mesma postura contigo. Entende? Então, assim, se ela gostou de ti, se a coisa está fluindo, ela escanteia o resto das opções que ela tem, né? Ela se fecha para outras opções. Então, assim, às vezes está num aplicativo de relacionamento. Se ela vê que a coisa começa a fluir, ela sai do aplicativo. Sabe? É uma pessoa que tem uma postura muito centrada, aquela coisa de estruturar mesmo. Sabe? De querer de levar as coisas muito a sério aqui. E que se ela tiver que entrar em alguma disputa, se ela tiver que ficar batendo boca, mostrando valor ou explicando, né, para ti ou para as pessoas ali o porquê que ela é assim, né, tipo assim, o porquê que ficar, digamos assim, flexibilizando os valores que ela tem, esse valor de querer exclusividade e de
se dedicar para uma situação só por vez, se ela tiver que entrar nesse tipo de embate ou em alguma concorrência, ela cai fora. Ela prefere abandonar. Então aqui a gente está falando de uma pessoa que ela não é das mais flexíveis. Aqui não tá para brincadeira, não. Essa pessoa não é de brincadeira, tá? Essa pessoa aqui não é de brincadeira. Pode ser aquele sujeito que muitas vezes dá uma enrolada no começo, aquela mulher que meio que dá uns dá uns perdidos, sabe? No começo ali, mas se ela vê que a coisa começa a andar, né? Se a conversa começa a render, se o encontro foi bacana, né? Aqui tem uma tendência sim de buscar uma estrutura, de querer buscar uma estrutura. E quando essa pessoa busca uma estrutura, ela leva as coisas a sério mesmo. Então aqui, o conselho para vocês, tá? Depois eu vou tirar mais uma carta do oráculo aqui, mas já vou dizer de cara. Conselho para vocês, aqui não dá para ficar de jogo. Se aqui, né, ficar tentando, ou às vezes colocar daquela situação, mas então não dá pra gente sair hoje, mas, né, fulano me convidou, mas tem Beltrano também, né? Se essa pessoa perceber aqui que vocês não estão encarando essa situação com a mesma seriedade que ele está colocando, que ela está trazendo, ela vai cair fora, que não vai ter briga não, tá? Aqui não esperem que a pessoa vá vir com textão ou vai ficar querendo ficar entrando em jogo de dar troco, sabe? Esse tipo de situação. Me deu um perdido amanhã, ou me respondeu, eu mandei mensagem às 8, me respondeu às 10. Aí no outro dia, a pessoa também vai fazer a mesma coisa, vai te deixar ali esperando por uma resposta. Essa pessoa não é assim. Aqui pau, pedra é pedra. Tá? Essa pessoa aqui não é desse tipo de coisa, não. Se ela perceber que a coisa está indo por esse caminho, ela não vai ficar discutindo, não vai ficar brigando, não. Aqui ela abre mão. Ela vai embora. Então, se vocês têm um interesse muito genuíno nessa pessoa aqui, saiba que sim, que essa pessoa ela tem a intenção de ter uma coisa mais séria, uma coisa mais estruturada e que ainda só não tomou a iniciativa porque percebe aqui uma concorrência, né? E não tem certeza ainda de que vocês estão levando a coisa na mesma seriedade ou com a mesma intenção que essa pessoa aqui. Tem um pouco de receio, né? De que não seja tão exclusivo quanto pensa ou quanto está proporcionando para vocês ali. Que essa pessoa aqui, ela não é de brincadeira, não. O imperador, ele não brinca, gente. O imperador, ele não brinca. Ele é o cara que sustenta aquilo que ele se banca, né? Se ele fala que vai dar estrutura, porque vai dar estrutura. Então, é isso que essa pessoa te diria, tá? Vamos ver um conselho aqui para vocês. Hoje eu peguei o oráculo do Shaman Dreams. Vamos tirar só uma cartinha aqui de conselho para vocês. Então, aqui, gente, é que nem eu disse, vocês vejam direitinho o que vocês pretendem com essa pessoa, porque essa pessoa aqui não é para brincadeira, não. Essa pessoa aqui quer. O esquema dela aqui é falar sério. Adaptabilidade. Esse é o conselho, né? Então, assim, o que essa carta nos traz? Tem coisas que são das nossas raízes, né? Que são conceitos e valores que são nossos e que são inegociáveis. Então, assim, o imperador, ao mesmo tempo que ele tem de positivo essa questão da construção, da lealdade, da estrutura, ele tem também pontos negativos, que é a questão, muitas vezes, de querer ser um tanto impositivo, de querer ditar que as coisas, de querer ditar as regras do jogo e que as coisas sejam da maneira ou é como ele quer ou não é. Então, assim, tem coisas que dá para a gente adaptar dentro de uma relação. Né? Tem situações em que a gente consegue contornar com uma conversa, mas os valores que são da nossa raiz, aquilo que de fato faz parte da nossa essência, são coisas que são inegociáveis.
né? E que muitas vezes podem entrar em conflito, podem entrar em choque no momento que a gente entra numa relação, mas que a gente tenha sempre o norte que isso não vale a pena negociar. Tem valores que são nossos que são inegociáveis, né? Indiferente de ter do que a outra pessoa pensa ou do que outras pessoas nos dizem, não, mas isso não é tão grave assim. A questão é que a gente é que tem que tá dentro da situação é que tem que avaliar o que que vale, o que que não vale a pena, o que que é confortável, o que que é desconfortável, né? Então, o conselho para vocês é isso: mantenham-se fiéis às suas raízes, né? Mantenham-se fiéis à sua essência. Aquilo que e tenham muito claro que, claro, existe aqui a possibilidade de se adaptar, né? De se conseguir, uma relação é isso, né? Fala de entrar em consenso, de muitas vezes ceder em alguns pontos. A questão é ter muito claro para a gente até onde a gente consegue ceder para manter. Tá bom, gente? Então essa foi a leitura de número 1. Agora a gente vai para a leitura de número 2. Vamos entrar aqui com a leitura de número 2, que é a concha. A conchinha, né? Opção de número 2, o que que essa pessoa te diria? O que que essa pessoa te falaria se ela tivesse coragem? Então vamos ver aqui. O que que essa pessoa te diria se tivesse coragem? Não esquece de deixar o teu like, não esquece de se inscrever no canal. Me ajuda a fazer com que essa leitura chegue a outras pessoas que também precisam disso, dessa mensagem, desse insight. Nada é por acaso, né, galera? Nada é por acaso. Se chegou para ti aí e te ajudou, quem sabe não chegar para outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Então vamos lá, gente. Opção número 2. O que que essa pessoa te diria se ela tivesse coragem? O que que essa pessoa te diria se ela tivesse... Olha, o eremita já saiu aqui. Eremita já dando as caras aqui. O que que essa pessoa te diria se tivesse coragem? 2 de espadas, 9 de ouros. A temperança, 10 de copas. O que que essa pessoa te diria? Nossa senhora, 10 de copas, 10 de espadas. Eita! Misericórdia. Me veio uma música sertaneja na cabeça já. Depois eu divido com vocês a música, que eu acho que vai ter tudo a ver com essa leitura aqui. Essa pessoa te diria para ir com um pouco mais de calma, que ela precisa agora, nesse momento, de um pouco mais de paciência, que precisa que tu consiga entender que ainda está doendo. Essa pessoa ainda está doendo o que ela viveu numa relação passada, gente. Essa pessoa ainda está com o coração dolorido, tá? Teve aqui uma finalização muito grande, da qual essa pessoa, uma finalização de um relacionamento, tá? Que essa pessoa ela ainda não conseguiu superar. Essa pessoa te diria que ela vê plenamente o teu valor e ela vê plenamente a possibilidade de ser feliz contigo, só que ela não conseguiu ainda se abrir para conseguir sentir de novo. Deixa eu pegar aqui, eu quero entender se ele pausa depois. Ah! Essa pessoa te diria mais, gente. Essa pessoa te diria que muitas vezes o temperamento dela, a maneira como ela se apresenta para ti, não é exatamente a pessoa que ela é. Existe aqui, dentro dessa... Essa pessoa hoje, ela pode se apresentar para ti como uma pessoa muito mais, digamos assim,
muito mais impositiva, uma pessoa que não tem muita flexibilidade, uma pessoa que não se coloca muito focada na própria vida, nos próprios movimentos, em seguir a própria vontade. Diria até que ela pode estar se mostrando para ti hoje como uma pessoa um pouco egoísta, sabe? Que se prioriza acima de qualquer coisa, que faz valer mais a sua vontade do que aquilo que seria melhor para todo mundo, ou para vocês dois, no caso, né? É uma pessoa que hoje ela não se mostra com uma disposição para ceder, para negociar, né? É muito mais uma coisa de querer meio que atropelar as coisas para fazer valer a sua vontade. E o que ela te diria é isso: ela precisa, nesse momento, que as coisas acabem evoluindo um pouco mais devagar, porque ela não é essa pessoa aqui. Ela virou essa pessoa em razão da dor que ela ainda carrega pelo final do relacionamento passado. Essa pessoa aqui não superou, gente. Vou ser bem honesta com vocês. Aqui não superou. Essa dor que ficou, e assim, ó, eu digo que não superou o término. Isso, vamos deixar claro que é diferente de não superar a pessoa. Porque veja bem, gente, não superar a pessoa é tu querer de volta aquela pessoa na tua vida, né? Não superei fulano, então eu não me abro para uma outra relação porque para mim só existe fulano no mundo, certo? Quando eu digo que não superou a relação, não superou a dor da perda, que é diferente, né? Então assim, essa pessoa ela carrega com ela ainda gatilhos daquilo que ela passou na relação passada, sabe, das mesmas dores, dos mesmos questionamentos. Então, assim, existe, né, uma tendência de alguém que, por exemplo, se doou muito numa relação passada e acabou saindo machucado e frustrado dessa relação, hoje se mostrar uma pessoa que não se dedica mais tanto, que tem um viés de querer seguir, de querer se focar mais naquilo que é interessante para ela. E é mais ou menos aqui o que eu vejo. Então, exige aqui, se vocês de fato, né? E volto a repetir, não é que essa pessoa não superou a antiga pessoa com quem ela tinha uma relação. Ela não superou o término da relação. Ela não superou ainda, ela não conseguiu digerir esse luto, essa dor. Ele ainda, ele ou ela, né? Essa pessoa, ela ainda não conseguiu curar a dor daquilo que ela vivenciou. Então ela ainda está muito machucada. E isso faz com que ela se feche completamente, tá? Para que para esse começo, que inclusive ela percebe, tá? Porque o 9 de ouros fala de alguém que tem muito valor, né? Que tem é uma pessoa que tem uma própria estrutura, uma pessoa que se nutre em todos os aspectos. Então é assim que essa pessoa vê vocês, com um brilho, com uma pessoa super parceira, com uma pessoa que faz acontecer na própria vida, uma pessoa que se basta, que não tem uma necessidade de ter uma relação. Ela enxerga vocês, ele enxerga vocês como uma pessoa completa, uma pessoa com quem daria muito certo e teria um potencial muito grande para construir uma relação aqui. Só que essa pessoa ainda carrega as dores do luto. Essa pessoa ainda não conseguiu superar a dor, o fim. E essa sensação de perda, essa sensação de exclusão que ela carrega com ela depois desse término, depois do fechamento desse ciclo aqui que ela vivenciou. Tá? Então, essa postura hoje que essa pessoa tem, né, de ser um tanto mais egoísta, de se priorizar mais, de focar mais nos próprios projetos do que numa potencial relação, é decorrente disso, tá bom? É decorrente dessa sensação aqui. Mas o 5 de ouros nem sempre ele fala só da questão, né, da escassez, da perda de valor, do sentimento de muitas vezes ter sido desprezado, ter sido menosprezado. Aqui fala também que isso é uma situação temporária, né? Porque a gente tem o nosso coleguinha aqui, que ele está bem machucado, né? Mas olhando já para uma solução, né? Então é como eu disse para vocês, essa pessoa vê em vocês um valor e um potencial muito grande.
Só que essa pessoa ainda carrega dores do passado aqui que impedem que ela se abra para essa nova possibilidade nesse momento. Então, o que ela diria para vocês? Por favor, vá devagar e tenha paciência. Caminhe de mansinho no meu coração, porque ele ainda está muito machucado. Tá, gente? Então, vamos ver aqui para vocês um conselho, né? Com o oráculo do xamã. Não é fácil, né, gente? Todo mundo já passou, né? Duvido que alguém não tenha passado por uma dor de cotovelo. E às vezes a gente tem isso mesmo, né? E às vezes é bom que a pessoa tenha consciência de que, digamos assim, o problema é com ela e não com vocês, né? Porque pensa, aí daqui a pouco começa uma relação e a pessoa começa a projetar toda essa dor, esse sofrimento, essa falta em vocês e diz que o problema é vocês, né? Porque não é. O problema é a pessoa ali que tá ainda se curando e que precisa desse tempo ali, né? Recolhido ali para lamber as feridas ali e conseguir se botar pleno de novo numa relação. E aí pede paciência, pede espera, pede para diminuir o ritmo ali, né? Caso vocês entendam que vale mesmo a pena investir nessa pessoa, saibam que vai precisar de um pouquinho mais de. Não é para hoje que essa pessoa vai se abrir, tá, gente? Vamos ver um conselho para vocês aqui. Conselho para o pessoal que escolheu a conchinha, que ficou com a opção número 2, um conselho para eles nessa situação aqui. Opa, foi lá no chão. Então, gente, a carta que saiu foi essa aqui. Observadores, transpessoal. É exatamente o que tem aqui, é exatamente o que eu acabei de falar. É a questão assim, existe uma necessidade aqui de que vocês observem e percebam, né, se essa situação é, digamos assim, tolerável para vocês, né? Se vocês conseguem lidar com isso, se é uma coisa que de fato, digamos assim, não, era uma pessoa que eu estava conhecendo e tal, queria ver ali, né, se tinha uma possibilidade, porque me parece uma pessoa bacana. Olha, possibilidade tem, a pessoa também vê muito valor em vocês. A questão é que não é o momento. Por isso que fala aqui de transpessoal, porque é bem isso, assim, é uma situação que não está dentro do controle de vocês e que não tem nada a respeito de vocês. Né? Essa situação ela está parada, ela está indo devagar, quase parando, mas não é em razão de vocês. A pessoa tem o tempo dela ali para se curar, a pessoa precisa agora, nesse momento, né, sair dessa sensação aqui, né, de exclusão, de miséria emocional, muitas vezes até talvez beirando um vitimismo, né, dependendo da pessoa ali. Então, isso aqui não tem nada a ver com vocês, é um problema da pessoa que é a pessoa que tem que resolver. Aí, o que vai caber para vocês? Se você analisar e entender se vocês têm essa paciência aqui, né? Que a pessoa, a pessoa e a situação está pedindo. Então, assim, dá para esperar vivendo, né? Dá para manter o contato ali, ver como é que vai essa pessoa ali, ou dá para simplesmente dizer, olha só, né? Eu não tô nessa vibe aí, então faz o seguinte, né? Quando tu estiver melhor aí, quando essa situação passar, a gente volta a conversar, né? E toca a vida, tá bom? Mas o recado aqui, o conselho é assim, ó, não pense que isso aqui tem alguma coisa a ver relacionada com o teu valor ou com com a maneira como tu tá lidando com essa pessoa, porque não tem nada a ver com isso. A pessoa tem uma visão muito positiva a teu respeito, muito promissora a teu respeito. Só não tá no momento agora para iniciar e para se abrir para uma relação. Tá bom, gente? Acho que era isso que tínhamos para o grupo 2. Vamos para o grupo 3, que é a pedrinha de quartzo. Vamos lá? Vamos ver o que essa pessoa te diria se tivesse coragem. Bem diferente as duas, né? Eu gosto assim. Quando tem umas energias diferentes, assim. É bacana. Eu sou apaixonada por tarô, gente. Apaixonada por tarô. Vou dizer para vocês, o meu primeiro baralho eu comprei, eu tinha 14 anos de idade.
Baralhinho do Lenormand, um baralhinho cigano. Bem fleury. Foi a primeira vez que eu tive. Sempre fui fascinada por cartomancia. E como tudo aquilo que é amor verdadeiro, a gente não larga, né? Aí a gente se afasta um pouco, volta, se afasta um pouco, volta. Com o tarô faz 6 anos que eu comecei essa jornada aí. Mas sou apaixonada. Então vamos ver. O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? Vamos lá, grupo 3, que se conectou ali com o cristal de quartzo. O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? Vamos ver. Pessoal do grupo 3, que se conectou com o quartzo, o que essa pessoa que eles postaram na mesa diria para eles se tivesse coragem? 10 de ouros. Uau! Começamos bem. O que essa pessoa diria se tivesse coragem? Rainha de copas. O que essa pessoa... Uau, louco! Que isso? Olha! O que essa... 10 de paus. Tava indo bem, tava indo bem. 10 de paus. O que essa pessoa te diria se tivesse coragem? O diabo. Gente, o que houve aqui? O diabo. 2 de paus. Ai, vou querer saber mais aqui. Essa aqui tá curiosa. Essa aqui tá diferente. Essa pessoa te diria que tem uma vontade imensa de arriscar aqui contigo. Tá? A carta do louco fala justamente disso. Essa pessoa, o impulso dela é ir na tua direção. Às vezes, tá? Vou dizer para vocês aqui. Às vezes, o que faz essa pessoa se conter um pouco é porque talvez tu não demonstre para essa pessoa o mesmo interesse. Ai, perdão. Talvez vocês não demonstrem o mesmo interesse aqui. Mas essa pessoa, gente, e tem. Deixa. Ah, meu Deus. Deixa eu tirar mais uma carta desse diabão aqui. Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. É, sim. Gente, aqui tem algum tipo de impedimento, tá? Esse 10 de paus aqui é algum tipo de impedimento. Essa pessoa te diria que ela tem um desejo insano. Insano. Olha só, a gente abre o diabo e aí eu pergunto do diabo, sai o hierofante e a temperança. Essa pessoa aqui, ela se vê obrigada a se segurar no desejo que ela tem por ti. É uma pessoa que tem muita vontade de arriscar na tua direção. Muita vontade de arriscar na tua direção. Mas tem aqui algum impedimento. Pode ser uma relação de trabalho, tá? Que de repente a pessoa tenha esse receio de que acabe repercutindo, porque aqui a gente tem uma questão de estrutura, né? Então pode ser que um relacionamento, pode que tu tenha um relacionamento, que tu seja casada ou casado, ou que essa pessoa tenha alguém. Pode ser, pode ser. Pode ser também uma situação de trabalho, né? Às vezes ali uma questão de hierarquia, um é chefe do outro, ou a empresa mesmo, a política da empresa não permite, né, que haja um envolvimento ali entre os trabalhadores, às vezes acontece. Mas aqui, esse impedimento aqui, e é isso que faz com que a pessoa se contenha. Porque a vontade dela, gente, seria de se jogar mesmo, de se arriscar. E o desejo aqui, e eu tô falando aqui, vou falar bem, é o desejo sexual, tá?
Essa pessoa aqui tem um negócio aqui, não sei se, olha, eu diria, com essa questão aqui, ó, e o diabo, ele vem com a temperança e o hierofante, que é bem isso, essa pessoa, ela precisa se segurar, porque não tem, existe, esse impedimento não permite que ela invista nisso, que ela consiga extravasar esse desejo todo que ela sente por ti. Então ela tem que segurar a onda dela aqui, justamente por causa do hierofante, que é o que fala das regras, né, daquilo que é certo, das normas, daquilo que não pode, ou pelo menos que não deve ser confrontado, né, em termos de normas, de regras. Pode ser, como eu falei, pode ser regra social, pode ser regra da empresa, mas aqui tem um impedimento. Mas essa pessoa aqui, gente do céu, ela te diria que te vê, só que ela te vê mais quietinha, assim, ela te vê como uma pessoa muito, muito acolhedora, muito simpática, mas ela tem uma certa incerteza a respeito do teu interesse, porque meio que parece que ela te vê assim, com todo mundo, uma pessoa muito simpática, aquela pessoa que conversa com todo mundo, né, que as pessoas gostam de ter por perto, sabe? Então, mesmo sendo um homem aqui, tá, gente? É aquele cara com quem a gente pode contar, que tá sempre disponível para dar uma ajuda para um colega, que tá sempre dando uma dica valiosa para alguém, alguém que tu pede, tu conhece alguém para me arrumar tal coisa, essa pessoa, ela tem a tendência de ir atrás, né? E te trazer ali, se ela não soluciona, ela sabe quem soluciona e te traz o contato. Só que essa pessoa, ela tem essa visão de que tu é assim com todo mundo, sabe? De que isso é uma coisa tua, e talvez até seja. Então ela não tem muita certeza se todo esse afã, esse fogo, ele seria, digamos assim, recíproco. Né? Tem esse certo questionamento. Talvez tu já tenha dado algumas indiretas, né? Ele perceba ali algumas, ou ela perceba algumas, digamos assim, que existe uma dedicação a mais. Tu é uma pessoa legal, ajuda todo mundo, mas com esta pessoa em especial, a tua dedicação, ela transpassa um pouquinho, né? Às vezes até, além de ajudar, tu vai lá depois, pergunta como é que deu, se resolveu, se não resolveu, né? Mas essa pessoa aqui, gente do céu, olha, aqui tá por um triz. Essa pessoa tá se segurando, de verdade, tá se segurando para não se jogar, sabe? Para não vir com tudo aqui, porque é como eu disse assim, gente, o que ela te diria é isso, olha, eu tô por um fio. Resumindo essa leitura de uma frase, o que essa pessoa te diria é, eu estou por um fio. Não me atende, não me provoque, porque eu estou a não responder por mim. E o desejo, quando o diabo aparece, né, nessas situações de relacionamento que às vezes, principalmente aqui, né, não tá falando de toxicidade ou de vício ou de coisa ruim, tá falando de um desejo que vem, sabe, é uma fornalha aqui que tá queimando lenha faz tempo. E que a pessoa, ela tem que se segurar. É isso que ela tá contendo aqui. Tem algum impedimento de estrutura de vida que não permite que essa pessoa, ela se manifeste na cara dura mesmo aqui, que é, viu? É o que é o que ela gostaria de chegar com tudo. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Essa pessoa aqui, ela está planejando como fazer. Essa contenção dela aqui, tá? Essa questão de ter que ficar se segurando aqui, segurando a própria vontade, os próprios instintos, né, e a iniciativa que ela quer tomar na direção de vocês, ela está transformando esse período aqui de contenção em período de planejamento. Essa pessoa está buscando, tentando buscar uma alternativa para que esse impedimento aqui possa, possa ser contornado. Tá? Então, aqui, meus queridos, minhas queridas, teremos cenas dos próximos capítulos. O que essa pessoa te diria é que, em breve, você tem a possibilidade de receber uma proposta, um convite
e sem aquela coisa do dúbio, sabe? Tipo, vamos reunir a galera do escritório para tomar alguma coisa? Não vai ser assim, não vai vir na sutileza, tá? Se a pessoa está planejando só aqui, a hesitação dela é em razão dessa necessidade aqui que ela tem de contornar, de avaliar como contornar essa esse impedimento aqui. É isso que ela está planejando. Mas logo aqui a pessoa solta o verbo, tá? Que o 10 de espadas, gente, é o final, né? O 10 é o número final. Então, assim, não vai ter. Não vai ter o que segure, entende? Já está no último da contenção, ele já está no planejamento. Então, no momento que essa pessoa verificar uma oportunidade, essa pessoa se manifesta para vocês. É isso que ela diria. Tô por um fio, querido ou querida. Não me atenta. Vamos ver um conselho para vocês, gente, com relação a essa situação. Vamos ver um conselho para esse grupo aqui. Conselho para o grupo 3. Ressonância. Gente, a carta da ressonância diz pra gente que a gente traz para nossa vida aquilo que a gente ressoa, tá? Então, isso serve tanto para se essa relação te interessar ou caso essa pessoa não te interessa. Acho que te interessa, né? Senão não tinha trazido para a mesa. Mas às vezes a gente tem só uma curiosidade, né? De saber se está entendendo certo os sinais que a gente está lendo ali da pessoa. Então, assim, se essa relação, ela de fato, se tu tem o mesmo interesse nessa pessoa, tá? Saiba que essa pessoa não chegou por ti por acaso. Ela vem porque tu tá vibrando na mesma frequência que ela, tá? O que está chegando para ti é ressonante à tua energia. Então, se tu tem interesse, aproveita, porque essa pessoa, ela tem uma identidade contigo, ela está ressoando na mesma frequência de energia. Tá? Então, vai ser natural que vocês tenham coisas em comum, ou que vocês tenham parecido ali algum jeito de agir, de lidar com as pessoas, né? Então, assim, o que está chegando para ti na tua vida é o que tu está emanando como energia, tá bom? O que está chegando é o que tu está atraindo. Da mesma forma, se isso não te interessa, então trabalha na tua frequência, porque essa pessoa provavelmente na mesma facilidade que ela se aproximou, ela vai se afastar. Mas para isso tu precisa mudar a tua energia, precisa mudar a tua frequência. Como é que a gente faz isso? Mudando pensamentos, mudando atitudes, né? Mudando lá no Instagram, gente, se vocês quiserem ver ali na descrição do vídeo, lá no Instagram tem bastante dicas. No Instagram do Véu do Tarot tem bastante dicas e bastante explicação a respeito de frequência, de ressonância, tá? De como é que a gente pode fazer para trabalhar a nossa vibração, né? Para modificar a nossa vibração. E aí, modificando a tua vibração, naturalmente, tu vai começar a atrair outras coisas, né? Que tenham mais a ver com a tua frequência nova do que com essa frequência que tu está emanando agora, tá bom? Então, cuida aí da tua energia. Se a pessoa te interessa, se é o que tu pretende, se é o que tu quer, continua do jeito que tá, porque é o que está atraindo essa pessoa, é a tua energia. Tá? Essa pessoa está vindo por ressonância. Está vindo porque você está emanando para o universo a mesma energia que ela emana. Tá bom? Se não for o caso, então muda a frequência aí que naturalmente essa pessoa, a tendência é que ela se afaste. Certo, gente? Gente, muito obrigada. Se vocês estão aqui, se vocês gostaram da leitura, se inscrevam, comentem, deixa teu like, tá bom? Para que isso também possa chegar para outras pessoas. Deem uma olhadinha lá no Instagram do canal, tá? Tem bastante material bacana lá, inclusive explicação de como é que funciona toda essa física aqui de leitura, né? Como é que a gente consegue detectar a energia do consulente através das cartas. E tem até meme lá, tem umas coisas bem bacanas, eu espero que vocês gostem, tá? Espero que vocês tenham gostado da leitura também. Um grande abraço para vocês, até a próxima, beijão!